Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós hoje celebramos, nesse dia 25 de janeiro, a festa da conversão de São Paulo. São Paulo que é tido, conhecido como o apóstolo, o pregador dos gentios, por anunciar o evangelho, pregar a todos os povos que não acreditavam em Deus. Ou seja, naquela época, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram o povo da aliança propriamente dito. Então, São Paulo, que era perseguidor dos cristãos, como nós ouvimos na primeira leitura, São Paulo que era um homem fiel à lei dos judeus e, portanto, perseguia os cristãos, ele se converte pela graça de Deus, se abre ao amor de Deus, se entrega ao amor de Deus, corresponde à graça que lhe é dada e assim se torna um grande apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós celebramos a conversão de alguém que era tido como impossível se converter aos nossos olhos. Nós então celebramos hoje aquele que por graça de Deus se converte, aquele que de perseguidor passa a ser perseguido. E não é somente alguém que começa a tolerar os cristãos ou a suportar os cristãos. Bom, agora eu perseguia, eu matava homens e mulheres, como nós temos na primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. São Paulo não passa de uma realidade de perseguidor para alguém que tolerava os cristãos, mas ele passa a uma situação também de perseguido. Ele passa a uma situação também de alguém que literalmente se entregou até derramar o seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós podemos tirar disso para nós? Bom, nós podemos tirar muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é algo que a grande maioria de nós, se já não passou por isso, não lidou com essa situação, já ouviu alguém que lidou com isso. Essa situação é a seguinte, meus irmãos: nós, muitas vezes, católicos, povo de Deus, católico por tradição, desde criança, nós dentro da igreja, às vezes percebemos que nós somos tentados a escolher aquilo que nós vamos acreditar. Bom, eu sou católico, a igreja me ensina isso, isso, isso e isso, mas para mim, eu vou fazer dessa maneira. Bom, a igreja fala isso, isso, isso e isso, mas para mim, eu vou acreditar e vou proceder dessa maneira. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, na nossa própria família, no lugar onde nós convivemos mais, às vezes você descobre que tem alguém que é católico naquele meio, e você se afeiçoa com aquela pessoa. Bom, eu vou me aproximar dessa pessoa, é alguém que tem a mesma fé que eu, então não vai ter dificuldade de nós assim partilharmos o nosso pensamento. Mas às vezes, quando nós nos aproximamos de outros católicos, outros irmãos nossos, nós percebemos que eles têm uma ideia completamente diferente. E às vezes os próprios católicos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, são aqueles que mais nos dão trabalho, são aqueles que mais nos causam dor ao coração. E então, São Paulo nos mostra essa realidade hoje. Ele não é alguém que tolera os cristãos como se fosse mais uma religião. Não. São Paulo abraça nosso Senhor Jesus Cristo e se entrega completamente. Eu creio nessa igreja fundada por Jesus. Eu dou a minha vida por ela e por ela eu suporto tudo. E São Paulo suportou literalmente tudo. São Paulo suportou fome, São Paulo suportou praticamente ficar morto várias vezes a pedradas. São Paulo suportou o naufrágio, São Paulo suportou a nudez, São Paulo apanhou por causa da fé. São Paulo, que era tido
como alguém estimado no meio dos judeus, deixou a sua boa fama, deixou o seu status por causa de Jesus. Então São Paulo deixou tudo, literalmente tudo, por causa de Jesus. E nós, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. Se nós começamos a escolher dentro da igreja aquilo que eu quero acreditar, aquilo que eu não quero acreditar enquanto doutrina, enquanto ensinamento, enquanto revelação dada por Jesus, nós pouco a pouco, de amigos de Jesus, passamos a ser seus inimigos. De amigos de Jesus, nós deixamos de ser fervorosos e passamos a ser inimigos de Jesus. Não tem como nós sermos amigos do rato e do gato ao mesmo tempo. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que escolher. E nós estamos dispostos a escolher quem? Nós queremos ser amigos de Jesus ou nós queremos ser amigos do mundo? Nós queremos tratar a nossa fé, a Igreja Católica, fundada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por amor a nós. Nós queremos escolher essa igreja, ou nós queremos ao menos tratá-la como se fosse uma outra igreja qualquer, como se fosse uma outra realidade qualquer. Então, meus irmãos, meditemos hoje nessa conversão de São Paulo, rezemos pela nossa própria conversão, rezemos pela conversão dos nossos, rezemos por todos os católicos que não estão percebendo a graça que está sendo derramada sobre cada um deles. Rezemos pelos nossos familiares, rezemos pelos cristãos perseguidos, rezemos pela igreja que ainda hoje é perseguida.